Albert Fish, um nome que arrepia até a alma. Conhecido como o canibal do Brooklyn, ele é um dos psicopatas mais horrendos da história americana. Seus crimes foram atos de pura maldade. A vida de Fish foi uma espiral descendente em direção à loucura. Ele cometeu atrocidades que desafiam a compreensão. Seu nome se tornou sinônimo de medo. Este documentário mergulha fundo na mente perturbada de Albert Fish. Prepare-se para uma jornada na escuridão. A infância de Albert Fish foi um pesadelo. Nascido em 1870, ele era o caçula de 4 filhos. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Incapaz de lidar com a situação, sua mãe o colocou em um orfanato. O orfanato era um lugar de abusos e tormentos. Fish admitiu mais tarde que começou a sentir prazer na dor. Essas experiências iniciais moldaram a psique distorcida de Fish. As sementes de sua psicopatia foram plantadas naqueles primeiros anos. À medida que Albert Fish crescia, seu comportamento se tornava mais errático. Ele se entregava a atividades sadomasoquistas, encontrando prazer na dor. Fish se mudou para Nova York em 1890, explorando suas fantasias obscuras. Ele frequentava bordéis e se engajava em atos de automutilação. Fish começou a perseguir crianças, atraindo-as com promessas de doces. Uma vez em seu poder, ele as torturava, obtendo prazer com o sofrimento delas. Suas vítimas eram jovens e vulneráveis, sem nenhuma chance contra ele. Grace Budd tinha apenas 10 anos. Em 1928, Albert Fish entrou em sua vida, disfarçado de um simpático senhor idoso. Ele convenceu a família Budd a deixar Grace acompanhá-lo a uma suposta festa infantil. Ela nunca mais voltou. Fish a atraiu para uma casa abandonada, onde cometeu seu crime mais hediondo. Ele torturou e matou Grace Budd, e então canibalizou seus restos mortais. O desaparecimento de Grace Budd chocou a nação. Somente anos depois, a verdade sobre seu desaparecimento seria revelada. O caso Grace Budd permaneceu sem solução por 6 anos. Em 1934, uma carta anônima chegou à casa dos Budd, detalhando o crime. A carta era de Albert Fish, uma confissão arrepiante de pura maldade. As autoridades rastrearam a carta até Fish, fornecendo as provas necessárias para prendê-lo. A nação ficou horrorizada com as revelações. A carta era uma janela para a mente doentia de Fish. Os horrores que Fish havia mantido em segredo agora estavam expostos para o mundo ver. Albert Fish foi finalmente preso em dezembro de 1934. A notícia de sua captura se espalhou rapidamente, chocando a nação. Ele foi preso em sua pensão, sem resistir à prisão. Os policiais que o prenderam ficaram surpresos com sua calma. Fish parecia quase aliviado, como se soubesse que sua hora havia chegado. Ele caminhou tranquilamente, sem mostrar sinais de arrependimento. A nação assistiu com horror aos detalhes de seus crimes sendo revelados. Cada nova descoberta era mais perturbadora que a anterior. A captura de Albert Fish marcou o fim de um reinado de terror. As ruas de Brooklyn, antes cheias de medo, começaram a respirar aliviadas. Mas foi apenas o começo das revelações. Durante os interrogatórios, Fish começou a confessar seus crimes com detalhes macabros. O interrogatório de Fish revelaria a verdadeira extensão de seus crimes. Os detetives ficaram horrorizados com o que ouviram. Fish não era apenas um assassino. Ele era um monstro. Suas ações eram de uma crueldade inimaginável. A captura de Fish foi um momento de alívio para muitos. As pessoas finalmente podiam dormir em paz, sabendo que o monstro estava atrás das grades. Durante o interrogatório, Albert Fish estava assustadoramente calmo. Ele descreveu seus crimes como se fossem tarefas banais. Fish confessou o assassinato de Grace Budd, fornecendo detalhes gráficos.
Ficou claro que Gracie Budd não era sua única vítima. Fish admitiu ter matado várias outras crianças. Ele descreveu como as atraía, torturava e canibalizava seus restos mortais. Cada confissão era mais horripilante que a anterior. O interrogatório revelou a verdadeira extensão de sua depravação. Era uma janela para a mente de um monstro. As confissões de Albert Fish eram um catálogo de horrores. Ele admitiu crimes que iam além de assassinato, descrevendo atos de automutilação. Fish confessou ter inserido agulhas em seu próprio corpo, o que foi confirmado por um raio-x. Fish também confessou canibalismo, descrevendo em detalhes como consumia suas vítimas. Suas confissões eram tão gráficas que deixaram até os investigadores mais experientes em choque. A nação ficou horrorizada com as revelações. Os crimes de Fish eram incompreensíveis. Seu legado foi de medo e horror. O julgamento de Albert Fish começou em março de 1935. Este foi um dos julgamentos mais notórios da época, atraindo a atenção de todo o país. Foi uma sensação midiática, com o tribunal lotado de espectadores. Jornalistas e curiosos se aglomeravam para ver o homem acusado de crimes tão horríveis. O comportamento de Fish durante o julgamento foi perturbador. Ele parecia calmo e indiferente. Sua frieza diante das acusações chocou a todos presentes. A acusação apresentou os detalhes macabros dos crimes de Fish. Eles descreveram minuciosamente cada ato hediondo, pintando um quadro aterrorizante de suas ações. As provas eram contundentes, incluindo as confissões de Fish e a carta à família Budd. A carta, em particular, detalhava os horrores que ele infligiu à jovem Gracie Budd. A defesa tentou argumentar que Fish era insano, mas o júri não se convenceu. Eles alegaram que seus atos eram resultado de uma mente doentia, mas as evidências eram irrefutáveis. Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. A decisão foi recebida com um misto de alívio e horror pelo público presente. Fish foi condenado à morte, marcando o fim de seu reinado de terror. A sentença trouxe um senso de justiça para as famílias das vítimas. O julgamento marcou o fim da liberdade de Fish. Ele foi levado para a prisão, onde aguardaria sua execução, encerrando assim um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana. Albert Fish foi executado em 16 de janeiro de 1936. Sua morte foi um evento que muitos aguardavam com ansiedade, na esperança de que isso trouxesse algum alívio para as famílias das vítimas e para a sociedade como um todo. Sua execução marcou o fim de um capítulo de horror, mas seu legado continuou vivo. As histórias de seus crimes hediondos se espalharam, perpetuando um medo que transcendeu gerações. Fish se tornou um símbolo do mal absoluto, um lembrete das profundezas da depravação humana. Ele não era apenas um criminoso comum, ele era um monstro que desafiava a compreensão. Seu nome é sinônimo de medo, e os detalhes de seus crimes ainda são sussurrados. As pessoas falam dele em tons baixos, como se temessem invocar seu espírito maligno. Ele é lembrado como uma das figuras mais monstruosas da história criminal. Sua capacidade de cometer atos tão atrozes deixou uma marca indelével na memória coletiva. O legado de Albert Fish é de horror, deixando uma cicatriz permanente na psique coletiva. Suas ações foram tão extremas que se tornaram parte do folclore do crime. Sua história é um conto arrepiante de um homem consumido pelo mal. Um homem cuja mente estava tão distorcida que ele se tornou um exemplo do que a humanidade pode se tornar quando perde toda a moralidade. Uma história que serve como um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana. A história de Albert Fish é um aviso eterno, um conto de terror que nunca deve ser esquecido. Albert Fish foi executado em 1936, mas seu legado vive. Ele se tornou um exemplo do que a mente humana pode se tornar sob certas circunstâncias. O que podemos aprender com sua história
e como podemos proteger as futuras gerações de monstros como ele. A história de Albert Fish é um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana. Ele não era apenas um criminoso, mas um reflexo distorcido das falhas da sociedade em identificar e tratar distúrbios mentais. Sua vida e crimes nos forçam a confrontar questões difíceis sobre a natureza do mal e a responsabilidade coletiva. Ao refletirmos sobre seu legado, somos chamados a melhorar nossos sistemas de saúde mental e justiça, garantindo que sinais de alerta não sejam ignorados. Somente através da compreensão e da ação podemos evitar que horrores semelhantes se repitam no futuro. Capaz de tais atrocidades, quantos mais se escondem entre nós, esperando a oportunidade de agir? E mais importante, o que podemos fazer para impedir que isso aconteça novamente? A história de Fish é um lembrete sombrio de que o mal pode estar à espreita em qualquer lugar, disfarçado de normalidade. Devemos estar vigilantes, educar-nos sobre os sinais de alerta e trabalhar juntos para criar uma sociedade mais segura. A prevenção começa com a conscientização e a ação coletiva. Não podemos permitir que o medo nos paralise, mas sim usá-lo como motivação para proteger os mais vulneráveis entre nós. A responsabilidade é de todos nós. Que se inscrevam e deixem seus comentários sobre o que acharam. Se você deseja explorar mais histórias perturbadoras como esta, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as atualizações. O próximo episódio pode ser ainda mais chocante. Além disso, ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que compartilham o mesmo interesse por histórias intrigantes e misteriosas. Não perca a oportunidade de ser o primeiro a saber quando novos conteúdos são lançados. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias fascinantes e envolventes. Então, clique no botão de inscrição agora e faça parte dessa jornada emocionante.